novidade aqui sobre a questão dos grupos, hein? Já está definido. Diga aí, qual é o grupo? Peraí que eu vou voltar aqui, vou chamar e vou passar o grupo para a rapaziada aí, que já está definido qual é o grupo. Tô voltando aqui no vestiário do Juventus, vou me posicionar melhor aqui. Tá. E aí você pode dizer qual é o grupo do Juventus, que já está definido o grupo do Juventus. Deixa eu até chamar o Celinho. Celinho, tá fácil? Já definiu o grupo. Wagner Herói vai explicar, o pessoal está naquele momento de oração. Então o Wagner Herói vai explicar por que esse grupo já está definido. Enquanto o pessoal aí tá reunido, o Wagner Herói explica o porquê que já está definido, o Wagner Herói. Pois é, Renato Corona. A história é a seguinte. Os dois times terminaram empatados com 24 pontos. Aí, primeiro critério de desempate, número de vitórias. Estão iguais, 7 para cada lado. Saldo de gols, estão iguais, 10 para cada lado. Hiroy, primeiro ou segundo? Só me explica, depois você fala o resto, que o pessoal tá aqui tudo ansioso para saber. Tá, o Juventus terminou em segundo, ele ficou atrás do São Bernardo no critério de cartões vermelhos. Cartões vermelhos foi o critério que desempatou, o Juventus ficou em segundo. E qual é o grupo do Juventus? Ituano, Juventus, Monte Azul e Ferroviária. Ituano, Celinho, tá definido, Celinho. O Juventus é o segundo colocado, vai enfrentar o Ituano, o Monte Azul e a Ferroviária. Tá bom. Quem que quer subir lá em cima não escolhe algum adversário, não. Vamos pra frente, não tem problema nenhum. O critério que desempatou tudo foi o cartão vermelho. Infelizmente o Paulo joga 1, 2, 3 e já vai pro cartão. Legal então, obrigado, Celinho. Tá aí Celinho Espadotti explicando então, colocando aí, usando até o nome de Paulo Henrique aí para mostrar que os dois cartões vermelhos do Juventus foram inclusive do Paulo Henrique durante os jogos aqui dessa primeira fase. Desses dois cartões foram o que definiram a segunda colocação do Juventus. Ô, Hiroy, o Vanderlei, que é o supervisor de futebol aqui, tá dizendo que não, que é primeiro lugar mesmo, hein? Que ele tá olhando aqui, ele tá acreditando no futebol interior. Eu não tenho nada contra o futebol interior, mas eu acho que o futebol interior às vezes joga informação e você vai ver que amanhã isso está mudado. Então assim, você está com o regulamento aberto, se for, como você está dizendo, o cartão vermelho é que foi o fator de desempate, aí o Juventus é o segundo colocado. Foi isso, Vanderlei, é o cartão vermelho. Então o Juventus vai enfrentar o Ituano, Ferroviária e Monte Azul. Então deixa eu te falar. Se não contar os gols de São José, aquele gol do WO, nosso saldo de gol é melhor que o do São Bernardo. Tá aí a palavra do Vanderlei, que é o supervisor de futebol. Vamos acreditar no que o Wagner Herói olhou aí no regulamento. Exato, porque a história é a seguinte. O São Bernardo começou a rodada com 21 pontos, ou seja, atrás do Juventus. Mas só que o São Bernardo, como o adversário dele seria o Joseense, que desistiu da competição, automaticamente o São Bernardo ele ganha uma vitória por 3-0, que é o placar do WO, ou seja, o São Bernardo de 6 vitórias vai para 7, de 13 gols pró vai para 16, de 7 gols de saldo vai para 10. E o Juventus, que já tinha 10, empatou em 0-0, continua com 10. Ou seja, ficariam os dois times empatados com 24 pontos em 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 16 gols pró, 6 gols contra, consequentemente 10 gols de saldo, e aí o confronto direto igual. São Bernardo 1-0 lá em São Bernardo, Juventus 1-0 lá na Rua Javari. E aí o primeiro critério de desempate, depois de saldo de gols, de vitória, saldo de gols e o número de gols marcados, seria o número de cartões vermelhos. Ou seja, fica em primeiro o time que tiver o menor número de cartões vermelhos recebidos, segundo o regulamento que consta no site da Federação Paulista de Futebol. E o Juventus teve 2 cartões vermelhos contra apenas 1 cartão vermelho da equipe do São Bernardo. Então, nesse critério de desempate, o Juventus ele leva desvantagem. E o último critério de desempate, antes de irmos para sorteio, seria a quantidade de cartões amarelos. Só que o Juventus, só nessa rodada, ele já começou perdendo para o São Bernardo em quantidade de cartões amarelos, porque ele começou a rodada com 30 amarelos contra 14 do São Bernardo, ou seja, mais do que o dobro. Então, realmente, a não ser que tenha algum outro critério de desempate que o futebol interior tenha identificado, o Juventus ficar na frente. Porque, fora isso, o Juventus ele fica atrás do São Bernardo, então termina o grupo 4 com São Bernardo 24 em primeiro, Juventus 24 em segundo, São Caetano 22 em terceiro e Audax com 19 pontos na quarta colocação. O Vanderlei levantou a bola da questão do saldo de gols dos jogos contra o Joseense, né? De todos os jogos, todos os times que jogaram, teriam que jogar, jogaram e não jogaram contra o Joseense.
que pode ter um fator aí que pode alterar. Mas eu acredito que o que já está na tabela da Federação Paulista é o oficial, não, Marcelo Santos? Acredito, a Federação Paulista de Futebol é o canal oficial. Então, pelo site da Federação Paulista de Futebol, a tabela é essa. A tabela, então, está em todos empatados, só no saldo, inclusive no saldo de gols, com 10 gols cada lado, o Juventus perde no número de cartões amarelos, ou melhor, cartões vermelhos. 2 para o Juventus e 1 para o São Bernardo. E mesmo nos amarelos está empatado nos vermelhos, o Juventus com os 2 que tomou hoje teria 32 cartões amarelos e o São Bernardo 14, ou seja, quase o dobro do número, mais que o dobro, na verdade, do número de cartões amarelos o Juventus teve com relação ao São Bernardo. Então, nos 2 últimos quesitos aí, cartões vermelhos e amarelos, o Juventus ficou com uma diferença muito grande do São Bernardo nesta primeira fase, Wagner Hiroi. Pois é, apenas uma correção aqui com essas últimas modificações na tabela. O Rio Preto assumiu a 3ª colocação do grupo 3 e passou a ser o adversário do Juventus. Então, fica Ituano, Juventus, Rio Preto e Ferroviária. E o Monte Azul, como 4º colocado do grupo 1, integra o grupo 6 com Inter de Limeira, São Bento de Sorocaba e São Caetano. Então, confirmando, o grupo do Juventus com essa última modificação. Sai o Monte Azul e entra o Rio Preto e os restantes, os demais times são Fano. Então tá aí, então já está definido o grupo do Juventus da próxima fase da Copa Paulista. Teremos como adversários Ituano em Itu, Rio Preto e a Ferroviária de Araraquara. Web Rádio Morca.